E aí, turma, bem-vindos ao Curta Matemática. Vamos à nossa terceira aula sobre função quadrática, a nossa 27ª aula no nosso playlist do ensino médio. Então vamos começar, galera. Bom, sobre o que a gente vai falar hoje? Primeiro, uma coisa que nós vamos falar aqui é a forma fatorada de uma equação, é a forma que escreve a equação como um produto. E ficou esse fator aí errado, nem sei porque, tem hora que dá uma distração, perdoem aí. Mas vamos lá, a forma fatorada de uma equação é a forma que se escreve a equação como um produto. Então, a forma fatorada de uma função de segundo grau é ax mais x' multiplicando x mais x duas linhas, sendo que x' e x duas linhas são o que a gente chama de raízes, né? E nós já vamos explicar por que essa é a forma fatorada, porque o produto disso vai gerar aquela equação na forma que a gente conhece. Então vamos dar uma olhada. Se desenvolvermos essa forma, teremos toda essa multiplicação aí, né? O desenvolvimento dos produtos. Então, no fim, nós vamos acabar desse jeito aí, ó, ax² mais a x' mais x duas linhas vezes x mais a vezes x' vezes x duas linhas. E o que a gente consegue perceber aí, ó? Vamos primeiro imaginar se esse a for igual a 1. Então o que a gente ia ter? X² mais x' mais x duas linhas vezes x mais x' vezes x duas linhas, que é igual ao que nós temos na nossa função quadrática. Um termo acompanhado do x², um termo acompanhado do x elevado só a 1 e um termo independente. Então, o que a gente pode ver aí também comprova aquilo que a gente já tinha dito antes, né? Lá na última aula, que a soma das raízes é igual a b e o produto delas igual a c. Tranquilo? Então, também vemos por que precisamos dividir o b e o c por a quando a é maior que 1 para usarmos a regra da soma e produto. E acho que deu para entender lá, né? Quando a gente vai desenvolver a forma fatorada, o a acaba multiplicando o b e o c. Então, para você conseguir usar aquela regrinha da soma e produto que a gente já falou, tanto na última aula da playlist do ensino médio, quanto no último vídeo do Fazendo na Mão, então a gente precisa fazer a divisão por a quando a é maior que 1. Então aqui um exemplo de como funciona essa forma fatorada. Temos aí, vamos colocar o nosso a valendo 1 para ainda ficar simples a ideia. Então vamos ter x mais 2 vezes x mais 3. Então o que vai acontecer? X vezes x, x², x vezes 3, 3x, 2 vezes x, 2x, mais 2 vezes 3, 6. Tranquilo? Então, simplificando aí, nós vamos ter y igual a x² mais 5x mais 6, que é uma forma usual, a forma mais conhecida da nossa função quadrática. Então, outro assunto importante que nós já vamos falar agora é o vértice da parábola. E o que é o vértice, galera? É uma ideia parecida com o que a gente tem lá na geometria espacial, que é o vértice é o que a gente entende como a ponta. Você entende? É a ponta de algo. Por exemplo, você tem o vértice de um cubo, vai ser uma daquelas pontinhas dele. E o que é a ideia de vértice aqui? Vértice é essa região mais, nesse caso aí, mais baixa do gráfico, ou seja, é como se ele fizesse uma ponta aí. É o que a gente chama de ponto de inflexão. Para quem gosta de autodesenvolvimento, tem um livro de Flávio Augusto que tem lá o ponto de inflexão, é tipo isso. É o ponto que no caso que ele falou é onde a vida dá uma mudada, né? A vida dá uma virada, é o que acontece aí. A parábola tá vindo descendo e ela chega nesse ponto, ela não desce mais, ela decide que começar a subir e ela sobe. É igual a vida mesmo. Às vezes você bate no ponto e começa a subir. Então, essa é a ideia de vértice da parábola. É o ponto mais baixo nesse caso. Quando a parábola é crescente, é o ponto mais baixo. Quando ela é decrescente, é o ponto mais alto, mas nós vamos ver isso nesse instante. Então, isso daí é o ponto que chamamos de vértice da parábola. E se a é maior que zero, a vértice da parábola é o seu ponto mínimo, que é o que eu disse, né? Se ela é crescente, ela vai chegar nesse ponto e vai começar a crescer, que é a forma da parábola, né? Foi o que eu falei quando você vai entender o que é crescente.
ela desce por um tempo e depois começa a subir. Então, o vértice, nesse caso aí, é onde está esse destaque em vermelho, é o ponto mais baixo. E se o nosso A é menor, então o seu ponto máximo, né, que vai ser o vértice, porque ela é decrescente, ela vai chegar até um ponto, vai subir, subir e depois vai começar a cair de novo, vai perder força, vai começar a cair. Ela funciona parecido com o que nós vemos na física, que é o movimento relativo em duas dimensões. Então tem muito a ver com isso. Quer dizer, não tem a ver, mas os físicos usam muito, né? Então o que nós vemos aqui é que ela é o ponto máximo. Se a parábola ela é decrescente, ou seja, se o A é menor que zero, o vértice vai ser o ponto máximo, que é onde está esse destaque em vermelho. Tranquilo? Então, como é que a gente faz para determinar o vértice de uma parábola? Primeiro mesmo, eu coloquei que o primeiro seria encontrar o eixo de simetria, mas na verdade o primeiro é se você tivesse o gráfico, né? Você tem um gráfico, você olha por ele, você sabe muita coisa da função, da fórmula, imagem, você consegue tudo pelo gráfico. Mas se você só tem a fórmula, que também é bom, porque você consegue construir o gráfico, mas você poderia encontrar também o eixo de simetria e descobrir qual o valor de x e y no ponto em que o gráfico passa por esse eixo. Então, o que seria isso? Nós já falamos de eixo de simetria. A parábola ela é um gráfico simétrico que tem essa relação de medidas. Então, como é que funciona? Num certo y, como é uma parábola, você vai ter dois valores de x. Então, e não troca isso com a definição de função, né, galera? A definição de função é que um único x não pode ter dois y, mas um y pode sim ter dois valores de x ligados a ele. Tranquilo? Muita gente confunde isso. Mas seguindo, então você tem um y, que seria como, por exemplo, vamos ver como a altura, e aí você tem dois valores de x. Esses valores de x tem algum eixo, tem um certo eixo, que é o que a gente chama de eixo de simetria, que ele está exatamente na mesma distância de um x e do outro. E a partir desse eixo, todos os valores de x que estiverem na mesma altura vão estar na mesma distância desse eixo de simetria. Eu tô trocando x aqui hoje. E eu não sou carioca não, eu sou mineiro. Exemplo. A função y igual a x ao quadrado mais 5x mais 6 tem raízes reais. E por isso, calcular o seu x em que o eixo de simetria passa torna-se algo simples. Porque, pensa, se a gente precisa encontrar valores de x, quando a função tem raízes, já é super simples, né? Porque você pode usar as próprias raízes para encontrar o eixo. Por quê? A distância de uma raiz até o eixo de simetria vai ser a mesma distância da outra raiz até esse eixo de simetria. Então vamos ver um exemplo aqui. Essa linha em preto aí é o que vai ser nosso eixo de simetria. Por quê? Veja que a nossa função tem raízes menos 3 e menos 2. Esse eixo, ele está distando, ele dista exatamente meio de cada uma das raízes. É que eu coloquei aqui menos 2,5, deu uma embaralhada na cabeça, né? Como diria lá no livro Rápido e Devagar, o Daniel Kahneman, a mente tem hora que vê uma coisa e pensa outra, mas é isso exatamente o que está aqui, ó. A coordenada x do vértice, não, do eixo de simetria é menos 2,5. Então seria o seu x vértice, que é o que a gente chama. Vai ser a coordenada x do vértice. Então você tem aí que vale menos 2,5. Por quê? Menos 2,5, quando você olha para o gráfico, você vai perceber que tem a distância de meio para o menos 3 e de meio para o menos 2. Ou seja, você realmente encontrou que ela dista a mesma coisa de cada uma das raízes. Então, por isso, é onde seu eixo de simetria passa. E agora, para encontrar o seu y vértice, onde que é o ponto y, você já tem o x, a função é y em função de x, então basta você calcular com o seu x vértice qual que é o y vértice. Nesse caso aqui nós vamos ter que y é igual a menos 0,25 ou menos 1/4. Tranquilo? Então essa é a ideia de x vértice e y vértice. É uma das maneiras de calcular. Eu acho simples porque você não precisa pensar em fórmula, é só você ter meio que uma noção dessa questão de distância. Se você tem a fórmula, você consegue encontrar a distância em qualquer momento.
Por exemplo, você poderia não usar as raízes para funções que não tiverem raízes e fazer da mesma forma, só substituir e encontrar valores. Tranquilo? Então, mesmo se a função não tiver raízes reais, ainda podemos calcular a simetria se tivermos qualquer valor y em que saibamos os valores de x. Então, mas ainda podemos usar as fórmulas obtidas utilizando a ideia de forma canônica da função. E eu não vou explicar passo a passo como chega na forma canônica, porque ela é um pouco complicada e talvez cresça muito a aula aqui. Então, vamos só colocar que a forma canônica é essa: y igual a x mais b sobre 2a ao quadrado menos o discriminante sobre 4a. E por que é a forma canônica? Se você desenvolve, você chega na fórmula original que a gente conhece, daquela maneira, o ax quadrado mais bx mais c. E por quê? Porque ela é feita a partir de algumas combinações algébricas. Você tem em algum momento uma distribuição polinomial, faz algumas artimanhas algébricas que são as sacadas que vêm com o tempo. Mas o importante é pensar que a forma canônica é essa, e ela nos chega nessas duas fórmulas aqui, ó. Para não prolongar, foi o que eu já falei, né? Seu x vértice vai ser igual a menos b sobre 2a, e o seu y vértice vai ser menos o discriminante sobre 4a. E como é que você memoriza essa fórmula? Usando. Vai aplicando, fazendo exercício que uma hora ela entra na mente. Se você esquecer, você pode usar aquela outra maneira que eu falei, encontrar x da mesma distância, que você vai conseguir encontrar do mesmo jeito o seu vértice da parábola. Então essa é a função, menos b sobre 2a e menos o discriminante sobre 4a. E lembrando que o discriminante, nós já falamos isso antes, tem o valor de b quadrado menos 4 vezes a vezes c. Esse b nessa fonte fica parecendo um 6, mas é um b, tá? Então, usando o mesmo exemplo anterior, teríamos que, substituindo, né? Nosso b era 5, então menos b igual a menos 5, 2a, nosso a era 1. Então fica menos 5 sobre 2 vezes 1, menos 5 sobre 2 vai dar menos 2, na verdade dá menos 2,5, né? Mas vamos, esses erros assim, pra quem entende é que eu faço esse trem bem cedo, tá? E às vezes fica meio distraído. Então o y vértice também. Então lembrando, x vértice é menos 2 meios. E o y vértice é menos discriminante sobre 4a. Então vai ficar, o discriminante era b quadrado menos 4 vezes a vezes c sobre 4 vezes a. Então 5 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 6 sobre 4 vezes a, que vai dar igual a menos 0,25. Então, nós vamos encontrar a mesma coisa, nosso x vértice igual a menos 2 meios e nosso y vértice igual a menos 0,25. Valeu? Então, é isso aí. Foi a aula de hoje, foi até mais comprido do que eu esperava. E lembra sempre, curta matemática.